Aprendiz 7. O filho de Ogum. Rubens Saraceni pelo Espírito Maria Alice Nascimento. Amor e Equilíbrio Audiobook. Terceira parte. Final. Sinta humanamente, contato, ternura e delicadeza o mais fechado portal de acesso a um dos mais ocultos mistérios da vida, Aprendiz 7. Se você souber transpô-lo como eu imagino que saiba, assumirá em minha vida o lugar até agora reservado ao seu pai, que tem me sustentado desde tempos imemoriais porque, de todos os filhos dele exteriorizados numa onda viva, você é o único que conseguiu crescer e sobreviver às maiores adversidades, enquanto amadurecia no exterior um mistério que só sobrevive no interior dos mistérios geradores. Saiba que, quando estes mistérios geradores são exteriorizados, dificilmente sobrevivem à segunda infância sem desvirtuamento ou inversão de suas funções na criação divina, sabe? Não sei não, minha senhora e minha instrutora. Fale-me deste meu mistério enquanto começo a conhecer este portal fechadíssimo, mas que se avolumou assim que pousei minha mão direita sobre ele. Ele não se avolumou, aprendiz do meu mistério. Apenas está se abrindo de forma humana para que, você, humanamente, passe por ele e alcance meu centro gerador, onde seu mistério se enraizará e substituirá a raiz divina do seu Pai, que tem me sustentado até agora, enviando-me continuamente as energias fatoradas dele e que são alimentadoras desse meu centro gerador. De forma humana, Foi o que eu disse, guardião humano do meu mistério mineral. E quando eu sentir que a abertura se completou, adentre neste portal e humanize-me totalmente, está bem. A minha senhora não quer comandar essa humanização, já que ainda sou só um aprendiz desse seu magnífico mistério. Um aprendiz 7, ainda que você não saiba, traz em si um conhecimento natural de como realizar suas ações. Trago em mim mesmo, sim, eu só me limitarei a indicar o momento em que deve unir seu mistério ao meu porque não quero tirar-lhe esse prazer, e também porque antes nunca aprendi como realizar estas uniões e enraizamentos mútuos de mistérios. Mas você já realizou alguns, não? Realizei, sim. Então a iniciativa é toda sua e as reações são todas minhas, sabe? Já estou sabendo, e sinto que este é o instante ideal para transpor este portal e iniciar a união dos nossos mistérios geradores. Se você diz que então é sim, meu senhor. Eu iniciei a união dos nossos mistérios geradores e senti uma sucessão de explosões reativas no íntimo dela. Mas, com delicadeza, continuei a transpor aquele estreito e virginal portal da vida, e dali em diante só colhi ondas e mais ondas do mais puro prazer que uma fêmea possa exteriorizar. E quando seus pulsares cessaram e ela repousou um pouco, falou-me. Aprendiz do meu mistério, chegou o momento de você conhecê-lo por meio do seu acesso posterior para, depois de enraizar-se nele também, centrá-lo no eixo maior do seu mistério gerador. Você já fez isso, senhor de um mistério tripolar. Já fiz sim, senhora de um mistério gerador também tripolar. Então, nesse campo de ação e reação, a ação contínua contigo e as reações serão todas minhas. Se a minha senhora e instrutora diz que tem de ser assim, então tenho certeza de que assim será. E assim foi. E quando centrei seu mistério no eixo central do meu e comecei a enraizar-me para afichá-los bem, aos meus olhos graduais começaram a se abrir seus domínios, todos vastíssimos. E quando minha visão alcançou as bordas do plano mineral turmalino regido por ela, eu via todo um universo à minha volta num giro de 360 graus. De onde eu estava podia ver tudo ao mesmo tempo ou focalizar cada um dos domínios turmalinos existentes naquele magnífico universo atemporal. Sim, o reino turmalino é atemporal e nele o fenômeno do tempo inexiste. Logo, se entramos nele, tudo à nossa volta para e passamos a ser regidos pelos seus mecanismos. Admirado com a grandeza daquele plano da vida e com a infinidade de domínios ali existentes, comentei. Nem em 1 bilhão de anos conseguirei conhecer todos esses seus domínios e os reinos regidos por sua hereditariedade, minha senhora. Comece a conhecê-los a partir daqui, aprendiz 7. Agora que centramos e enraizamos nossos mistérios, todos eles e suas regentes também foram beneficiadas e uniram seus mistérios ao seu.
Já ouvi isso antes, minha senhora. Tenho certeza de que já ouviu. E beneficiou a muitas por meio de apenas uma, não? Foi isso mesmo. Sim, e estou esperando você beneficiar a todas a partir daqui e do meu mistério, que é a raiz de todas elas. Bom, eis uma ação realmente poderosa, minha senhora. Então se prepare para colher reações também poderosas, meu senhor. O fato é que ela me ensinou a irradiar-me para todas ao mesmo tempo e sincronizar os pulsares de forma tal que em um pulsar eu irradiava e noutro eu absorvia energias. E assim procedi numa atuação que ela chamou de divina, porque envolvia toda uma dimensão mineral da vida. Ainda que nos domínios dela inexista o fenômeno do tempo, no entanto, muito tempo se passou até que toda aquela ação e suas reações terminassem. Acomodamo-nos confortavelmente e perguntei-lhe: Minha senhora, como me saí nesta minha primeira ação humana nos seus domínios naturais? Muito melhor do que eu esperava. Quanto ao seu mistério, como classifica a reação dele ao intenso uso dado nesta nossa união e enraizamento? Com palavras não me é possível descrever-lhe a reação dele, meu senhor e meu amado aprendiz. Mas lhe digo que o que estava fechado se abriu, o que estava oculto agora esta mostra, o que estava contrito se descontraiu, o que estava bloqueado foi desbloqueado e o que estava passivo agora está ativo. Está satisfeito, aprendiz 7? Estou sim, e a senhora, está satisfeita? Muito mais do que eu esperava ficar. E por isso o amo ainda mais. Quando poderei voltar a visitá-la em seu centro neutro individual? Quando o que agora se mostra humano aos meus olhos voltar a ficar rubiáceo e começar a gerar a energia fatorada humana que alimenta o meu mistério e extasia os meus sentidos? Está bem assim para você? Para mim estará se estiver para a senhora. Então será assim, meu senhor. Qual o mistério desta espada, minha amada instrutora? Você quer mesmo conhecer o mistério dela? Não só dela, fale-me também sobre os fatores divinos, sobre... Eu dei uma lista do que queria aprender, e era tão extensa que tive de parar meu aprendizado porque o que se mostrava humano em mim tornou-se rubiáceo várias vezes, e o que se mostrava como uma turmalina rosa fendida no meio humanizou-se outro tanto de vezes, obrigando-nos a interromper suas aulas de instrução e meu aprendizado. E quando ela ensinou-me tudo o que eu queria aprender, falou-me: meu senhor e meu amado aprendiz, agora vá, senão eu adormecerei na próxima vez que nos unirmos. Por que teme adormecer? Bom, se eu adormecer, um mistério análogo e 1000 vezes mais poderoso que o meu irá atraí-lo e terá de repetir tudo com ela, sabe? Não sei, e agora não quero saber porque não me sinto preparado para algo dessa magnitude. Eu também acho que você ainda não está preparado. Mas quando estiver, saberá. Bom, vou recolher-me ao meu centro neutro, e dele ao meu aposento. Com sua licença, minha senhora. Licença concedida, meu senhor, meu amado aprendiz, meu sustentador energético e guardião do meu mistério gerador e sustentador da vida. Mas volte logo, está bem? Voltarei sim. Ah, se voltarei. Parti com um sorriso nos lábios e a deixei sorridente e feliz. Mas, após retornar ao meu centro neutro e recolhê-lo em mim mesmo, voltei à realidade da escola de guardiões. E não sabia o que me esperava, pois vi bem à minha frente o mestre armeiro, o guardião Saginé, Daviná e seu temido pai, que me olhava diretamente nos olhos. Como eu ainda estava coberto pela capa vermelho rubi e tinha na cintura a espada turmalina do meu pai e senhor Ogum dos reinos minerais, pousei minha mão direita sobre o cabo dela, à espera do pior. Desarme-se, aprendiz 7, ordenou-me o guardião Saginte. Meu senhor, eu o ouço e obedeço. Mas se eu for ofendido, não deixarei de punir quem me ofender, está certo? Está sim, aprendiz 7. Não estamos aqui para ofendê-lo, e sim para parabenizá-lo por finalmente ter agido natural e corretamente. Ouça o que tem a dizer-lhe nosso mestre superior, está bem? Está sim, meu senhor. Respondi-lhe, soltando o cabo de minha espada turmalina. E o nosso mestre superior falou-me. Aprendiz 7, eu o saúdo e reverencio sua coragem e tenacidade,
Honrou esta escola de guardiões ao não fugir do seu dever para com nosso Criador e para com nosso Senhor Ogum. Parabéns, filho do nosso Senhor. Não está bravo ou irado porque fiz o que fiz por Daviná. Muito pelo contrário, sinto-me satisfeito e fiz questão de saudá-lo pessoalmente porque, finalmente, deixou de ocultar-se atrás do seu humanismo e o assumiu por inteiro quando optou por ampará-la e assumi-la como beneficiária do seu mistério. E isto, sem temer as consequências. Agora sei, meu senhor. Posso fazer uma pergunta? Faça-a. Por que me tratou com hostilidade desde que cheguei aqui? Você chegou aqui como um fugitivo, aprendiz 7. Você estava fugindo, já há tempos, dos seus deveres. Fugiu da outra escola a qual estava agregado, e que era uma escola espiritual. Também fugiu do instrutor enviado até você pelo divino guardião do plano mineral marmóreo, e isto, depois de negar seu amparo a um grupo de promissoras mães da vida confiadas a você pela Senhora Mãe da Vida que rege aquele plano. E chegou até aqui para ser reformado ou executado segundo os ditames da lei que rege os portadores naturais de mistérios do nosso divino Criador. Só não o executei de imediato porque vi em você um vestígio natural que talvez viesse a redimi-lo diante do nosso Pai e do nosso Senhor. E não me enganei mais uma vez. Falou ele, olhando diretamente para meu mistério, ainda rubiáceo e ativo. Não os incomoda por eu ser assim e manifestar este tipo de mistério. O que nos irritava era justamente você bloqueá-lo o tempo todo por causa da sua postura antinatural para com um dos mais raros e preciosos mistérios da vida. Era vergonha, meu senhor. Mas, para vocês, seres naturais, talvez seja visto como bloqueio, não é mesmo? Nós somos como somos, aprendiz 7. Portanto, seja como você é e não incomodará ninguém e não chamará contra si a ira da lei que rege os mistérios da criação. Saiba que tem sido difícil para eu me aceitar como sou porque vivi num meio onde alguém como eu não é visto com naturalidade. Está certo, aprendiz 7. Aceite minhas congratulações por ter, finalmente, agido segundo o seu mistério. Eu as aceito, meu senhor. E peço desculpa por não ter entendido nada do que todos tentavam me mostrar ou dizer. Também agradeço por ter me poupado de uma execução dolorida. E final. Não decepcione o seu Criador e o Senhor seu Pai Ogum, que você nunca será executado, está certo? Está sim, meu senhor. Como tem sido esta escola para você, aprendiz 7? Ela tem sido boa, generosa e muito instrutiva, meu senhor. Você tem alguma reclamação sobre nossos métodos de formação dos guardiões enviados até aqui pelo nosso Senhor Ogum? Não, senhor. Ótimo. Até mais, guardião de primeiro grau e aprendiz 7. Até, meu senhor. O fato é que só Daviná ficou no meu quarto e logo estava nos meus braços, pedindo para eu assumi-la como par ideal e como companheira de jornada. Eu não só a assumi, como também as suas irmãs, que logo surgiram ali. E todas quiseram tornar-se beneficiárias daquela energia rubiácea. Fato este que me ajudou a esgotá-la e anular aquela alteração, ainda muito forte. Mas quem ficou da cor de rubi foram elas, mas isso é outra história. O fato é que, quando finalmente fiquei a sós, comecei a ler os livros que havia pego na biblioteca. No reino mineral da turmalina eu já havia aprendido sobre os fatores minerais, pois aquela minha senhora havia me ensinado sobre eles e suas funções básicas na criação. E, com o auxílio da leitura, meu entendimento sobre tão magnífico mistério aperfeiçoou-se, e pude dar início à leitura do livro que abordava aquela espada com 3 lâminas. Após informar-me sobre o que haviam descrito sobre ela, dei início à contemplação de uma das pedras incrustadas em seu cabo. Quando comecei a vislumbrar um reino mineral correspondente à pedra focada pela minha visão espiritual, abri minha visão gradual e comecei a expandi-la e a abarcar visualmente cada vez mais o plano da vida ali existente. E só parei de abrir graus visuais quando todo o plano estava contido dentro do meu campo visual. Então identifiquei todas as passagens atemporais que conduziam ao seu interior e escolhi uma que me conduziria a uma corrente de água à beira de uma colina pedregosa, cujas pedras eram enormes safiras, de uma luminosidade encantadora.
Sim, eu havia focado minha visão em uma safira incrustada no cabo da espada trilaminar. Aquela passagem atemporal me interessou justamente porque era um local aparentemente desabitado. E eu pretendia estudar o meio ambiente antes de travar contato com qualquer habitante daquele plano safirino da vida. Antes de atravessar aquela passagem atemporal, fiz uma prece ao Divino Criador e, mentalmente, pedi licença ao guardião divino daquele plano mineral safirino da vida. Após isto feito, projetei-me e, ao sair do outro lado da passagem atemporal, eu já estava junto de uma daquelas safiras enormes. Sem pressa, examinei-a detalhadamente e até extraí um pouco de sua energia interna, estudando-a cuidadosamente com um dos recursos de minha visão divina das coisas. A energia extraída por mim ficara retida dentro de um campo magnético criado mentalmente por mim, e, por meio dele, estudei aquela energia e os fatores que a formavam, só a devolvendo à safira quando havia identificado todos os fatores formadores dela. 14 fatores diferentes estão na energia interna da safira e, conhecendo-os, fiquei sabendo de tudo o que aquela energia mineral composta poderia realizar. O fator predominante na safira é o fator regenerador. O segundo fator é o agregador. O terceiro fator é o magnetizador. O quarto fator é o concentrador. O quinto fator é o paralisador. O sexto fator é o expansor. O sétimo fator é o estimulador. O oitavo fator é o excitador. O nono fator é o imantador. O 10º fator é o condensador. O 11º fator é o curador. O 12º fator é o gerador. O 13º fator é o estabilizador. O 14º fator é o renovador. De posse destas informações sobre a composição fatoral da energia safirina, comecei a meditar sobre o meio e os seres naturais daquele reino mineral. Com certeza, sua principal faculdade mental era a de regenerar algo que tivesse se degenerado. E a mais fraca era a de renovar em algo já superado. Então, deduzi, eram seres conservadores, em primeiro lugar. É pelo fato de o fator agregador ser o segundo em importância na energia mais abundante naquele plano safirino, com certeza, eram conservadores e muito unidos e amorosos. Sim, eu havia aprendido com aquela minha senhora a ver os fatores e a estudar os seres minerais e suas personalidades a partir dos fatores formadores da energia predominante no meio onde vivem. Só assim, entendendo a natureza dos seres minerais a partir dos fatores que formam o meio e a energia que os sustentam, você saberá como se comportar entre eles, a entender seus modos e atitudes e, também, a não violentar suas consciências e entendimentos da criação e dos seres, havia-me dito ela. Eu ainda meditei sobre várias outras informações obtidas nos livros estudados por mim e nas que ela havia me passado. E só quando me senti bem informado, fui estudar a água cristalina que corria sobre pedras de várias cores. Estudei tanto a água quanto todos os tipos de pedra que ali encontrei. Anotava tudo em um livro de observação, em que eu, pacientemente, escrevia o que identificava e também anotava minhas deduções. A seguir, fui até umas flores antes nunca vistas por mim e realizei o mesmo estudo acurado sobre elas e a planta que as sustinha e havia gerado. E quando terminei de estudá-la, fui até outra de outra espécie e fiz o mesmo estudo. À beira daquela correnteza, e mais abaixo de onde eu estava, vi várias árvores frutíferas. Dirigi-me até elas e comecei a estudá-las cuidadosamente. E assim, estudando e anotando tudo, segui aquela correnteza cristalina. Preenchi vários volumes de anotações com meus estudos e observações. E continuaria assim se aquela correnteza não desembocasse numa aprazível lagoa toda cercada de arbustos floridos e algumas árvores frutíferas. Estudei tudo à volta dela e o que ainda observei me era desconhecido, algumas serpentes alaranjadas que ficavam deslizando no fundo daquela lagoa que, de tão cristalina que era, dava para ver seu fundo arenoso e quase branco. Observei melhor aquelas serpentes alaranjadas e vi que a parte de baixo do corpo delas era de cor azul turquesa. Só preciso descobrir se são venenosas ou não. Mas como fazer isto? Pensei.
Chame uma delas e descubra se é venenosa ou não, visitante, exclamou alguém às minhas costas. Virei a cabeça lentamente e vi um senhor já de idade avançada e com um semblante simpático, mas de olhar arguto, a sorrir-me amistosamente. Levantei-me e o cumprimentei com reverência. Eu o saúdo, meu senhor. Sou aprendiz 7, um espírito humano em uma viagem de estudo pelo plano mineral safirino. Muito prazer, jovem aprendiz 7. Seja bem-vindo ao nosso plano da vida. Obrigado, meu senhor. Quem o enviou ao nosso plano da vida, jovem aprendiz 7? Meu mestre armeiro confiou-me um estudo amplo sobre uma das espadas do nosso senhor Ogum de Lei, e uma das pedras do cabo dela é uma safira. Optei por começar o estudo dela conhecendo por dentro o meio da vida ali representado por aquela pedra que, aos meus olhos humanos, parece ser viva, sabe? Sei sim, jovem aprendiz 7. Ela é viva e simboliza um dos reinos minerais sob a guarda e a proteção divina do nosso divino Senhor Ogum de Lei. Então cada pedra do cabo daquela espada simboliza um dos reinos minerais sob a guarda e a proteção divina do nosso amado Pai e Senhor Ogum de Lei. Foi exatamente isso que eu disse, jovem aprendiz 7. Sua observação é uma redundância, não? É sim, meu senhor. Desculpe o meu modo humano de expressar-me, está bem. Está sim, não se melindre com meu modo de corrigi-lo porque em mim é um procedimento natural. Sim, meu senhor. Bom, então quem o enviou até este plano mineral da vida foi o nosso amado Pai e Senhor Ogum de Lei, certo? Tem razão. Estudo uma de suas espadas e um dos seus domínios. Logo, é ele quem está me conduzindo neste meu aprendizado, certo? Mais uma vez, digo-lhe que está me repetindo. E eu, mais uma vez, esclareço que se assim procedo, é por causa da minha forma humana de raciocinar e exteriorizar os meus pensamentos. Releve este meu modo humano, por favor. Eu relevarei se você relevar meu modo natural de apontar as redundâncias do seu raciocínio humano, está bem? Para mim está, meu senhor. Então para mim também está bem. Saiba que, para nós, as redundâncias são dispensáveis e demonstram falta de agilidade no raciocínio de quem recorre a elas, aprendiz 7. Para nós, os espíritos humanos, a correção contínua das nossas redundâncias demonstram indelicadeza por parte de quem vive nos corrigindo, se já sabe como procedemos, sabe. Já estou sabendo, aprendiz 7. Vivendo e aprendendo, é o que sempre digo, meu senhor. Espero aprender a não ser redundante para não incomodá-lo com elas. E eu espero aprender a relevar suas redundâncias para não incomodá-lo com minhas corrigendas. Então está tudo bem de agora em diante. Só não deixe de corrigir-me, senão não me habituarei a dispensar os raciocínios e pensamentos redundantes, meu senhor. Não deixe de ser como você é, senão não aprenderei contigo como funciona a mente e o raciocínio dos espíritos humanos. Gosto do senhor. Também gosto de você, aprendiz 7. Vamos nos dar muito bem enquanto você permanecer aqui em estudo. Sem querer ser redundante, tenho certeza de que nos daremos muito bem. Agora não está sendo redundante, mas sim, confirmativo. Já estou sabendo. Agora, ser confirmativo é correto ou é dispensável? Aí depende, sabe? Não sei, não. Explique-me esse depende, meu senhor. Bom, se eu tocar nesta água e disser a você que ela é agradável, você não precisará tocá-la para confirmar porque estará sendo redundante ou estará duvidando da minha afirmação. Como eu deveria proceder se o senhor tocasse nesta água e dissesse que ela é agradável? Bom, bastaria você tocá-la e, caso a sentisse agradável ao seu tato, já teria confirmado e não precisaria reafirmar que ela é agradável, porque isso eu já saberia. Entendi, meu senhor. Como você procederia se eu fizesse isso? Bom, diria, tem certeza, ou a tocaria também e confirmaria sua afirmação dizendo, é sim, ela é agradável. Como a mente humana complica as coisas, aprendiz 7. Creio que, para a mente humana, as coisas parecem ou são complicadas, meu senhor. Mas vivemos bem sendo assim, sabe? Sim, ainda que não creia que mentes complicadas propiciem uma vida descomplicada.
Mas releve esta minha observação, porque vivo em um plano natural da vida que é bem menos complexo que o plano humano. Sei desde que realizei alguns estudos sobre a composição da energia predominante nesse plano mineral da vida. Tudo o que até agora estudei obedece a composições fatorais limitadas a 33 fatores. E, até onde já estudei, o plano material da vida é formado por milhares de fatores, ainda que umas poucas dezenas predominem. Obrigado por informar-me sobre algo que eu desconhecia. Talvez isso explique seu uso constante de redundância. Fatores contrários ou contrariadores devem ser abundantes. São sim, uns geram a desconfiança, outros geram a dúvida e outros geram a incerteza, etc. Agora tenho informações preciosas para entender a sua mente e o seu modo de raciocinar. Com certeza aprenderei como é o seu modo de agir. Espero não incomodá-los com meu modo de agir porque o fator especulativo é um dos fatores predominantes no meio humano. Isso é interessante, aprendiz 7. Há também o indagador, o questionador, o fascinador, etc. Fascinador, foi isso que você disse? Foi sim, meu senhor. O fator. Aprendiz 7, eu não estou questionando sua afirmação. Apenas pratiquei uma redundância para ver como você reagiria a ela, sabe? Eu dei uma gargalhada gostosa e exclamei. Caí como um otário, meu senhor. O que é um otário, aprendiz 7? Um otário é alguém que se deixa enganar ou surpreender com coisas banais. O que significam enganar e coisas banais? Sem querer ser redundante, o senhor não sabe os significados de enganar e de coisas banais. Como você colocou-me uma pergunta, respondo-lhe que não sei o significado dessas palavras, que inexistem no nosso vocabulário. Coisas banais significa algo sem importância para nós, meu senhor. Na dimensão humana da vida existem coisas sem importância. Para nós, existem. Cite-me um exemplo, por favor. Pediu-me aquele senhor, muito atento ao que eu dizia. Então lhe respondi. Bom, para nós existem coisas preciosas e outras desprovidas de valor. Estas são classificadas como coisas banais. Para nós, tudo é preciso e é valioso porque tudo provém da vida, que é o nosso divino Criador. Entendo. Agora, quanto ao significado da palavra enganar, creio explicar-lhe bem se eu disser que vou seguir para aquele lado, fazendo-o crer que seguirei naquela direção, mas tomo a direção contrária para enganá-lo. Isto é enganar, na sua forma mais simples. Nós não procedemos assim porque, se dissermos a alguém que vamos seguir numa direção, nós seguiremos por ela com toda a certeza. Não pensamos em fazer o contrário do que pensamos ou afirmamos que vamos fazer. Isso sim é que é retidão de caráter, meu senhor. Nós somos como somos, aprendiz 7. Isso é ser de caráter reto no meio humano. É sim, meu senhor. Você é de caráter reto, aprendiz 7. Ainda não sou, mas estou me depurando, sabe? Já estou sabendo que você não é um espírito totalmente confiável. Não foi isso que eu disse, meu senhor. Foi sim. Saiba que um ser, seja ele um natural ou espiritualizado, só é confiável se for de caráter reto. Para nós, quem não é reto no seu caráter não é confiável e nos incomoda com sua falta de retidão. Neste, e em todos os aspectos da nossa vida, ou se é totalmente reto ou se é incorreto. Não há um meio termo que contemporize o certo e o errado, o justo e o injusto, o leal e o desleal, o bom e o mal, o reto e o torto, o confiável e o desconfiável, etc. Louvo sua retidão, meu senhor. Espero mostrar-me digno de sua confiança enquanto permanecer aqui em estudo. Tenha a minha amizade por enquanto, está bem. Porque não terei a sua confiança? Você a terá quando depurar seu caráter das imperfeições que o meio humano introduziu nele. Até lá, tenha só a minha amizade, está bem. Foi com tristeza que concordei que estava bem só tendo sua amizade. E mais triste fiquei quando ele pediu-me, também triste. Avise-me quando crer que seu caráter tornou-se totalmente reto, pois aí, com alegria, eu lhe direi que me é totalmente confiável, está bem. Está sim, meu senhor.
Então vou mostrar-lhe se estas serpentes são venenosas ou não. Por favor, eu preciso ficar só para refletir sobre suas últimas palavras, meu senhor. Porque, aprendiz 7. Ainda não sei ao certo. Mas creio que o nosso Pai e nosso Senhor Ogum de Lei enviou-me aqui para eu fazer um exame de consciência, ao invés de estudar este meio, que era o que acreditava ter vindo fazer. Saberei quando você decidir por si mesmo o que veio fazer aqui. Até lá, não me prive da sua presença porque gosto de você e o tenho como um amigo meu, mesmo que ainda não me seja totalmente confiável. Saiba que eu acredito que logo se tornará confiável também. Aprendiz 7. E não se entristeça com meu modo de ser, senão eu também me entristeço por não ser aceito com alegria só porque sou como sou, de caráter reto e totalmente confiável. Meu senhor, não estou triste pelo fato de o senhor ser como é, mas sim porque sinto que não sou como o senhor é, reto de caráter e totalmente confiável. Entristecer-se não alterará seu caráter, mas alterará minha consciência e a depurará de algumas contradições, típicas da mente e do raciocínio humanos. Para você, a tristeza tem essa função. Não só essa, mas várias. Esta é só uma das funções da tristeza entre os humanos. Você está vertendo muitas lágrimas de tristeza, aprendiz 7. Estou sim, meu senhor. E elas são sinais de que detecto através de minha consciência que meu caráter não é tão reto quanto eu imaginava que fosse se comparado à média humana. Agora que estou frente a frente com alguém de caráter realmente reto, percebo como estava enganando a mim mesmo e aos que em mim confiavam, ainda que eles também não tivessem consciência da verdadeira retidão de caráter. Muitas vezes neguei a outros o que me sobrava, tomei o que não me fazia falta, desperdicei o que me era abundante e não dei bom uso ao que me era precioso. Dei muita importância ao que não era precioso e depreciei o que era de suma importância para minha vida. Tantos são os sinais de minha consciência, que até me sinto constrangido por ter vindo a um plano da vida onde sou indigno de estar. Não fique tão triste, aprendiz 7. Pediu-me aquele senhor, também vertendo lágrimas de tristeza por me ver triste. Eu ajoelhei-me e elevei minhas mãos e meus olhos para o alto do Altíssimo e clamei: perdoa-me, meu Pai e meu Senhor. Perdoa-me por ter sido como sinto que fui porque eu não soube ser como deveria ser para que assim eu fosse visto, como um filho seu de caráter reto e confiável. Perdoa-me, meu Pai e meu Senhor. A seguir, um choro forte, dolorido e muito triste brotou do meu íntimo como um clamor de perdão e de compreensão por eu ser como era, apenas um ser humano ainda em fase de aprendizado. O que posso dizer é que chorei muito, mas muito mesmo. E tanto chorei que chegou um momento que até para chorar me faltavam forças e restavam só soluções. Aquele senhor tentou me consolar e falou-me: aprendiz 7, creio que você já está se tornando confiável. Não cometa esse erro, meu senhor. É assim mesmo que os humanos procedem ao ver alguém triste, doente ou abatido. Sentem pena do infeliz sofredor e tornam-se condescendentes com seus erros, suas falhas e seus pecados, e deixam de exigir dele uma reforma íntima profunda. Nós, os humanos, de pena em pena, de dó em dó, de contemporização em contemporização, acabamos nos habituando a agir assim e, sem que nos apercebamos, começamos a sentir pena e dó de nós mesmos e nos permitimos uma faixa de compreensão com nossos próprios erros. E, de seres em processo evolucionista, acabamos nos tornando regressivos porque aprendemos a desculpar as mentes e os raciocínios tortuosos e não virtuosos. Suas lágrimas são sinceras, aprendiz 7. E sua compreensão de como agia consigo mesmo, tolerando em si falhas de caráter e desvios conscienciais, são sinais claros de que começou a trilhar o caminho reto. Só nos resta observar como procederá quando lhe for solicitado uma reação a uma falha, erro ou pecado, sabe? Sei sim, meu senhor. Afinal, como ser um verdadeiro guardião da lei e da vida se meu caráter ainda não é totalmente reto e não sou totalmente confiável nem aos meus próprios olhos, não é mesmo? Desenvolva em si mesmo um senso do reto e do incorreto, do justo e do injusto, do bom e do mal, do certo e do errado, etc., que depurará sua consciência rapidamente.
Vou fazer isto, meu senhor. Ótimo! Agora vamos descobrir se aquelas cobras são venenosas ou não. Como descobrir isso? Entre em sintonia mental com elas e use de algum dos seus recursos humanos, tais como a sensibilidade, a percepção, etc., para estabelecer uma comunicação com elas. Aprendiz 7. Depois, é só analisá-las a partir das reações delas às suas vibrações, porque elas identificam as coisas a partir das vibrações que emanam, sabe? Já estou sabendo. Aos poucos desenvolvi um meio de entrar em sintonia mental com elas e comecei a captar as suas vibrações. E mais um pouco de tempo se passou até que descobri que eram perigosas, porque reagiam com o ataque a algo que ameaçasse suas sobrevivências. Já descobri que elas são venenosas, meu senhor. E que cuidado tomar caso uma queira banhar-me nesta água aprazível. Por que tomar cuidado se basta você comunicar a elas que também deseja entrar nessa lagoa para energizar-se todo e usufruir das agradáveis sensações que a água lhe proporciona? Como isto é possível, meu senhor? Usando a sua mente, aprendiz 7. Comunique a elas que você quer entrar nessa lagoa aprazível para energizar-se, que elas não o atacarão, e caso não aprovem suas vibrações, então se retirarão para a margem oposta e só retornarão à água quando você sair dela. Tudo é tão simples assim. Tente e veja o que acontece. Afinal, você veio até aqui para estudar este meio, certo? Não tenho certeza ainda sobre o que me trouxe até aqui. Só sei que uma das razões eu já conheço. Quanto às outras, ainda estou para descobrir. Esta água é muito agradável de ser sentida e é regeneradora do nosso corpo energético. Aprendiz 7. Aprenda duas coisas ao mesmo tempo, a ver como estas serpentes reagem às suas vibrações humanas e como você reage à energia regeneradora desta água safirino-cristalina. Está certo, afinal, é o que sempre digo, vivendo e aprendendo. É assim mesmo, aprendiz 7. Viva e aprenda a viver melhor a cada novo aprendizado virtuoso. O fato é que comuniquei àquelas serpentes que gostaria de entrar na lagoa onde elas viviam, e como que num passe de mágica todas deslizaram para a margem oposta e ficaram a uma boa distância. Por que elas recuavam tanto, meu senhor? Bom, elas detectaram em suas vibrações o medo de ser picado por elas. Então também começaram a temê-lo por causa do medo que você vibra por elas. Eu trago esse medo do tempo em que vivi no plano material e tínhamos as serpentes como uma das espécies inferiores mais temidas e evitadas. Qual a razão desse medo humano às serpentes? A maioria das espécies produz um veneno mortal para as pessoas. E como não conseguimos nos comunicar assim, tão naturalmente com elas, então o medo é o melhor antídoto à reação delas quando alguém se aproxima demais de uma que seja venenosa. A falta de comunicação e de delimitação das funções de cada um na criação acabam criando reações temíveis tanto nos seres quanto nas criaturas. No plano material tudo é indefinido, e cada um age e reage segundo suas necessidades e conveniência, meu senhor. Somos limitadíssimos nos recursos de comunicação. E, creio eu, ainda não aprendemos como nos comunicar, mesmo com todos fazendo parte de uma mesma espécie, a humana. Provavelmente isso explica a formação deficiente do caráter e dos recursos dúbios a que os de sua espécie usam. São mecanismos tortos usados pelo instinto de sobrevivência. Provavelmente, meu senhor. Por que você não entra nesta lagoa e prova o poder regenerador dessa nossa água que, na verdade, é energia aquático-cristalina mineralizada? Vou entrar e provar seu efeito em meu corpo energético. Só estudando a saberei tanto quanto conhecendo seu efeito regenerador. Faça isso, aprendiz 7. Eu despi minha batina preta e, ao ver-me nu, ele arqueou suas sobrancelhas embranquecidas, assim como me perguntou. Você é mesmo um espírito humano? Sou, sim. Por que pergunta, se eu já havia lhe dito que era? Bom, já vi muitos espíritos humanos, e nunca vi nenhum como você. Não com essa maturidade ou desenvolvimento, sabe? Sei sim, isto é a parte visível do meu mistério gerador. Entendo, exclamou ele, fascinado com o que vira em mim. Entrei na lagoa e, de fato, aquela água era muito agradável mesmo.
E nem foi preciso eu absorver energia dela porque ela era energia pura. Meu corpo se sobrecarregou num piscar de olhos e comecei a me sentir muito bem mesmo. Nadei de um lado para outro, mergulhei e fui até o fundo dela, tocando com as mãos para sentir a textura daquela areia branca. Quando saí e sentei-me na margem, vi-me cintilando todo. E ao redor do meu corpo havia uma densa camada de micropartículas luminosas e multicoloridas que o emprenharam. Por que isso, meu senhor? Perguntei, curioso. Não sei, é a primeira vez que vejo isto acontecer ou ver alguém como você, sabe? Não sei não, como vocês são, meu senhor. Bom, somos parecidos com você, mas não tão desenvolvidos. Vou mostrar-me, está bem? Está, sim. Ele se despiu e pude comprovar que, realmente, seu sexo era minúsculo. Infantil mesmo. E ele explicou-me que todos os seres machos daquele plano mineral eram assim, pouco desenvolvidos nesse aspecto. Quanto aos seres fêmeas, ele, ao invés de dizer-me como eram, apontou algumas que se aproximavam e disse: confirme você mesmo, meu senhor. O fato de ele chamar-me de senhor indicou-me que havia mudado seu conceito sobre mim. Então falei: vou cobrir meu corpo porque não quero incomodar ninguém com o meu modo de ser. Você viu o que está acontecendo com o seu sexo? Não vi nada além dessa grossa camada de partículas multicoloridas. Olhe melhor e verá que ele está projetando ondas energéticas em todas as direções, meu senhor. Eu olhei melhor e vi que realmente isto estava acontecendo. Por que isto agora, meu senhor? Seu mistério está assumindo o sétimo sentido de todas as fêmeas desse plano da vida, meu senhor. Renovador da vida. Esse meu mistério tem essa capacidade? Tem sim, meu senhor. Bom, assim mesmo vou cobrir meu corpo porque não quero chamar a atenção de ninguém, e peço ao Senhor que guarde silêncio sobre o que acabou de ver, está bem? Está bem, mas primeiro não acho correto ocultar um mistério que tem nos faltado, sabe? Sei sim, mas prefiro conhecer vosso modo de vida e a forma como se relacionam e todos os seus aspectos, antes de qualquer iniciativa nesse sentido, compreende? Eu compreendo, meu senhor. E tem mais uma coisa, continue a tratar-me como antes de saber deste meu mistério, certo? Isso agora me é impossível, meu senhor. O que vi indicou-me claramente que tenho na minha frente o Senhor de um mistério muito poderoso e muito necessário ao nosso plano da vida. E ouso afirmar que sua vinda até nós visa a suprir essa nossa carência geracionista. Quando eu tiver certeza de que esta é a razão, ou uma das, que me trouxe até aqui, então verei como proceder. Esta sua veste ocultou tudo, meu senhor. Até os cordões energéticos tornaram-se invisíveis. Assim é melhor. Primeiro quero conhecer a vida e o seu modo de fluir neste plano mineral safirino. Então, que prevaleça a sua vontade, meu senhor. Aprendiz 7. Não falamos mais porque um grupo de seres aproximou-se de onde estávamos e saudou cordialmente aquele senhor. Amado senhor, que prazer em encontrá-lo aqui. O prazer é todo meu, amados filhos e filhas do nosso Senhor. Conheçam o nosso irmão humano e Senhor Aprendiz 7. Ele veio até nosso meio em missão de estudo e aprendizado, sabem? Já estamos sabendo, amado Mestre e Senhor. Responderam aqueles seres machos e fêmeas safirinos, como se formassem um coro. E, olhando-me, disseram: muito prazer em tê-lo conosco, irmão humano Senhor Aprendiz 7. O prazer é todo meu, irmãos safirinos. Está apreciando nosso plano da vida, Senhor Aprendiz 7? Acabei de chegar aqui, mas estou apreciando muito, sim. Obrigado pela acolhida amistosa. Nós vamos nos energizar. Deseja entrar na água conosco? Eu já me energizei. Obrigado. Aquele senhor, que não havia coberto o seu corpo, falou: ia entrar na água. Agora terei companhia e será mais agradável minha regeneração energética. Eu limitei-me a observar e a aprender. E me admirei com as formas curvilíneas das fêmeas, todas maduras e muito desenvolvidas. Talvez as mais desenvolvidas já vistas por mim até então.
Mantive-me impassível, mas em observação contínua, pois ali estava um fenômeno a ser entendido. Todos entraram na lagoa, inclusive as serpentes, que haviam permanecido fora dela desde que eu entrara. Quando se energizaram e saíram da lagoa, convidaram-me a acompanhá-los até um local próximo dali onde havia um pomar muito especial, segundo um daqueles seres safirinos. O mais interessante é que não tornaram a cobrir seus corpos, agora reluzentes e tomados de uma intensa excitação energética. Já no pomar, foram direto a uma árvore frutífera enorme e colheram um fruto um pouco maior que uma maçã, e cada um daqueles seres comeu um pedaço dela. O meu instrutor explicou-me que aquela fruta tinha o poder de excitá-los para que pudessem se unir por meio do sexo e até ofereceu-me uma mordida na tal fruta. Recusei e preferi não provar mais nada dali em diante. Já havia me bastado aquela água, que era energia pura. Pouco depois, admirado, vi os sexos daqueles seres crescerem e avantajarem-se e as fendas delas começaram a ficar rubras, muito rubras e latejantes. Observei o modo de eles se relacionarem e obterem um pouco de prazer, porque logo os machos ficaram flácidos e recolheram-se aos seus tamanhos minúsculos. Outro fato visto ali interessou e deixou-me curioso. Mas preferi saber sobre ele quando estivesse a sós com o meu instrutor, que também havia se unido a uma fêmea safirina, e foi o único que permaneceu mais tempo unido à sua companheira, levando-a a sucessivos êxtases e atraindo a atenção dos outros pares, já separados e a observá-lo com admiração. A companheira dele foi a que ficou mais satisfeita, pareceu-me, pois as fendas das outras continuavam rubras e latejantes, causando-me um certo incômodo por vê-las daquele jeito. Depois voltaram à lagoa e tornaram a entrar nela para se energizarem ou descarregarem-se, no caso das fêmeas, porque, quando saíram da água, aquele rubor havia desaparecido e voltavam às suas cores pálidas e pouco atraentes aos meus olhos humanos. Algum tempo depois o grupo de seres safirinos se retirou e tornei a ficar a sós com o meu instrutor, que me perguntou: Meu senhor, já se instruiu sobre o nosso modo de nos relacionarmos? Já, mas, por que vocês precisam comer aquela fruta para ficarem excitados? Nosso plano da vida não é saturado por alguns fatores vitais para esta função. Então recorremos aos frutos porque eles têm esta propriedade. Entendo. E, pelo que vi, o Senhor absorveu mais da propriedade dele, certo? Errado, meu senhor. Eu já comecei a me beneficiar desse seu mistério gerador, que me forneceu a capacidade de permanecer excitado por mais tempo. Esse seu mistério é muito poderoso, sabe? Sei, sim. Ajude-nos com seu mistério. Nós temos estado impotentes já há muito tempo e isso tem nos incomodado demais. Não será irradiando um pouco de energias aos machos daqui que será solucionado o seu problema. Tenho de encontrar a causa para saná-lo. Como irá encontrar a causa se os nossos maiores sábios não a descobriram? Ainda não sei como encontrá-la. Mas vou estudar mais um pouco seus usos e costumes que, com certeza, acabarei encontrando-a. Faça isso por nós, meu senhor. Onde vocês moram, já que não vi cidades ou qualquer tipo de abrigo neste plano mineral safirino? Nós vivemos dentro das pedras. Não sabia. Vi muitos seres quando visualizei este plano. Mas não vi uma única morada. Este plano da vida tem dois lados. Um é externo e é este que o Senhor já conhece parcialmente. O outro, só entrando nas pedras moradas para conhecê-lo, pois é interno. Entendo. Vamos caminhar um pouco para eu poder conhecer melhor o lado externo do vosso plano mineral safirino, meu senhor. Se é isso que o Senhor quer fazer, então vamos. Mas não posso me afastar muito da água porque tenho de me reenergizar periodicamente ou fico muito fraco e não consigo retornar ao local onde vivo. Tudo bem, vamos. Nós caminhamos por muito tempo e ele, de tempo em tempo, entrava na água para reenergizar-se todo, quando readquiria forças para continuar. Por fim, chegamos a um lugar muito bonito e bastante agradável. Ali havia jardins muito floridos, cascatas e mais cascatas por todos os lados, e também muitas daquelas árvores frutíferas peculiares, já que havia frutos que eu nunca vira ou imaginara que pudessem existir.
A primeira coisa que meu guia instrutor fez foi entrar na lagoa ao pé de uma cascata para reenergizar-se todo. Avisei-o de que iria dar uma volta e conhecer melhor o lugar e aqueles seres safirinos. Embrenhei-me por entre árvores frutíferas e cheguei a um local onde havia um imenso lago, e suas margens tomadas por seres safirinos que entravam e saíam dela o tempo todo. Lembrei-me das praias turísticas do plano material e sorri com tal comparação. Sentei-me junto de uma árvore frondosa e fiquei a observar como agiam aqueles seres cujos comportamentos me surpreendiam a cada nova revelação. Vi jovens mocinhas ardendo de desejo, e sem alguém para formar par com elas. E suas fendas rubras me indicavam que algo ali não estava certo. Também vi moças formadas acasalarem-se com vários machos seguidamente, e continuarem insatisfeitas, até que entravam na água e diluíam seus desejos abrasadores. Muitas chegavam a oferecer-me o tal fruto excitador, mas recusei com a desculpa de que era só um visitante. Quando achei que havia visto tudo, eis que bem perto de onde eu estava abriu-se uma passagem negativa e por ela começaram a subir seres que pareciam feitos de pedra negra, que se atiraram sobre as fêmeas próximas copulando furiosamente com elas. Eles eram um pouco mais altos que eu, e possuíam sexos grossos e longos, de quase meio metro de comprimento, todos muito excitados e de comportamento brutal para com aquelas fêmeas delicadas. Elas gritavam de dor e de medo. E quando um daqueles brutamontes pulou sobre uma menina para violentá-la, agarrei-o pelo pescoço e esmurrei com toda a força sua mandíbula proeminente, jogando-o longe. Eram centenas, talvez milhares daqueles seres possuídos pela fúria do sexo a se lançarem sobre as fêmeas safirinas, possuindo-as com brutalidade. Pensei em sacar uma de minhas espadas e dar um fim rápido àquele horror, mas temi estar sendo precipitado, já que não sabia por que aquilo acontecia. Vi ao longe o meu guia instrutor. Fui até ele e perguntei: meu senhor, o que está acontecendo aqui? São os de baixo que subiram mais uma vez, meu senhor. Por que eles sobem? O desejo não realizado vai se condensando e abre esses portais, por onde eles sobem e possuem todas as nossas companheiras insatisfeitas. Então há uma razão para que isso aconteça: a condensação de desejos cria a estática necessária para a abertura dessas passagens dimensionais. A razão dessas passagens se abrirem é essa. Mas a causa da insatisfação de nossas companheiras é a impotência, meu senhor. Quando isso começou realmente, meu senhor? Bom, não sei se posso confiar no senhor, já que se recusa a nos ajudar. Ouça, só posso ajudá-lo se for coletivamente. E só conseguirei isso se me revelar quando e por que tudo isto começou, entende? Sim, eu entendo. Mas o senhor não disse se tornou confiável. Se eu disser que me tornei confiável, o senhor me revelará o que preciso saber. Não, mas aí poderei levá-lo ao nosso conselho maior e eles decidiram se devem revelar-lhe o que precisa saber para nos ajudar coletivamente. Então, afirmo-lhe que me sinto totalmente confiável ao senhor. Está bem assim? Para mim está. Então me leve ao seu conselho maior, por favor. Já não aguento ouvir mais esses gritos de dor e pavor, meu senhor. Os gritos só cessarão quando esses seres saciarem em nossas companheiras seus desejos. E isso leva tempo, porque o que nos falta, neles há em excesso. Já vi isso, meu senhor. E estou chocado com o que vi. Isso é desumano. Como aquele meu guia instrutor estava estático e impotente e não conseguia se mover, assisti àquele horror por um bom tempo antes que aqueles seres desumanos se satisfizessem e voltassem aos seus lugares de origem. Resolvi cobrir minha cabeça com o capuz e volitar também por aquela passagem a fim de descobrir o que acontecia no outro lado daquela dimensão mineral da vida. Saí logo em uma região de aparência sepulcral e coalhada de espíritos iguais aos que eu seguira. Todos estavam possuídos por uma excitação extrema e olhavam para cima à espera da abertura de outra passagem dimensional para o plano safirino. Também olhei para o alto e vi o que eles viam, outro local aprazível onde acontecia algo semelhante ao que eu assistira pouco tempo atrás. Pares de seres safirinos tentavam se satisfazer, sem nada conseguirem.
E suas insatisfações iam criando a passagem, que logo se abriu e eles subiram como aves de rapina famintas, e novo horror sexual eu assisti, impotente porque não atinava com a causa daquilo acontecer entre dois planos distintos entre si, ainda que fossem paralelos na horizontal. Caminhei por aquele novo plano da vida e só parei quando deparei com um vórtice energético que irradiava para toda a região uma energia escura e densa, que ia se espalhando através das correntes eletromagnéticas transportadoras delas e de todas as outras ali circulantes. Após analisá-la, deduzi que era estimuladora do desejo sexual e seria uma das causadoras daquela incrível excitação naqueles seres. Meditei muito e concluí que ali mesmo deveria estar uma das respostas ao que eu procurava. Sentei-me confortavelmente e abri minha visão gradual para ver se conseguia visualizar alguma outra coisa que me fornecesse um ponto de partida para uma ação abrangente. A cada grau que eu abria em minha visão, estudava tudo o que começava a visualizar. E chegou um momento em que alcancei o 11º grau dela e fiquei horrorizado. Milhões de fêmeas, esbeltas, longilíneas e tão negras quanto aqueles seres que ali viviam, estavam caídas no solo escuro e com as pernas escancaradas, como se estivessem copulando com alguém. Mas o que eu via eram grossos feixes de ondas energéticas enraizadas no centro gerador de energias sexuais delas. Suas fendas, inchadas ao extremo, estavam alimentando um ser enorme assentado em um trono todo raiado, cujos raios longos como gigantescas lanças eram pontiagudos e soltavam uma energia semelhante a uma fumaça preta. O ser sentado naquele trono me pareceu uma besta desumana, e mais espantado fiquei quando, contemplando-o detalhadamente, vi como era o seu sexo. Era enorme e de uns 2 metros de comprimento, ereto e excitado ao máximo, era secundado por outros 7, mais finos, que saíam da base, ou melhor, do pé daquele central, e projetavam-se para a frente, também muito excitados. Daquele sexo cétuplo, que me pareceu um mistério fora de controle, é que saiam os feixes de ondas que haviam se enraizado no sexo daquelas fêmeas naturais, tornadas alimentadoras das necessidades energéticas daquele ser gigantesco e descomunal. Recorri à minha visão divina e o estudei detalhadamente, até que o classifiquei como um ser pertencente a outra realidade e a outro universo, inferior ao que o nosso planeta Terra pertencia. Ampliei minha visão gradual e localizei muitos outros seres como aquele, todos subjugando milhões de seres fêmeas naturais daquele reino mineral cujo solo parecia feito de ônix preto. A causa do que ali ocorria, eu havia descoberto. Mas ainda precisava descobrir a causa da desvitalização do reino safirino, que ficava na primeira paralela acima. Centrei minha visão no sexo cétuplo de um daqueles seres e, com o recurso de minha visão divina, segui um grosso cordão energético que subia e atravessava aquele plano e penetrava no safirino, indo enraizar-se no mistério gerador de senhoras mães da vida safirina, drenando verticalmente toda a energia gerada por elas. Então desloquei minha visão e a centrei numa daquelas senhoras visualizadas por mim, e comecei a estudá-la para encontrar a causa do desequilíbrio que eu já conhecia. Aos poucos, todo um processo inversor de troca de energias foi sendo visualizado por mim, que anotava tudo e detalhadamente. O que vi e anotei, consistia nisto. Aquele ser, possuidor de um mistério incrivelmente poderoso, enviara um grosso feixe de ondas pelo portal de acesso por baixo do mistério gerador dela e ele havia se enraizado de tal forma que, a partir das ligações dela com suas filhas safirinas, enraizara-se em todas elas e descarregava tanto na fenda mãe quanto nas fendas filhas uma energia fatoral excitadora das suas fontes geradoras de energias sexuais, que ele drenava através daquele feixe de ondas energéticas com dupla função, a de descarregar nelas a energia que ele gerava e a de absorver toda a energia que elas geravam. Por isso eu vira como eram sem vida as fendas safirinas observadas quando estava com aquele meu guia instrutor safirino. Centrei minha visão na fenda de uma fêmea safirina e fiquei observando-a até que ela foi copular com um macho de sua espécie. Seguia tudo com atenção total e vi quando ele, muito excitado, possuiu sua companheira e começou a absorver a energia derramada dentro do centro gerador dela por aquele ser descomunal. A energia dele anulava a sexualidade, o vigor e a potência daqueles seres safirinos,
desestimulando-os e bloqueando suas fontes geradoras de energias, localizadas em suas gônadas, que cada vez mais ficavam menores. Observei aquele processo cuidadosamente até comprovar que ele se repetia com todas as ligadas indiretamente àquele ser medonho e descomunal, e que possuía uma voracidade energética impressionante. Mas o que mais me impressionou foi o que vi quando abri ainda mais a minha visão gradual e me deparei com milhares de senhoras mães da vida do reino mineral do ônix e as vi sendo esgotadas através das suas fendas filhas, todas ligadas aos sexos daqueles seres, que eram cétuplos e naturalmente descomunais. Então pensei, já sei como funciona este processo inversor dos mecanismos de sustentação da vida nestes planos minerais, subjugados por uma espécie de seres que não são de origem mineral. Agora preciso descobrir quem são e como desativar este mistério deles, fora do controle mental dos mesmos e dos mistérios que estes planos minerais são em si mesmo. Eu pensei em voltar até a escola de guardiões e informar-me sobre aqueles sexos cétuplos, mas lembrei-me de algo dito a mim por aquela senhora da vida do reino mineral da turmalina. Ela me dissera, meu senhor e aprendiz dos mistérios da vida, lembre-se sempre de que a solução de um desequilíbrio colocado pela lei a você está em você mesmo e no seu mistério gerador. Se nunca se esquecer disso, nunca cairá frente à magnitude de um desequilíbrio ou do seu oposto desencadeador dele, certo? Por fim, decidi-me aproximar-me de um daqueles seres medonhos e descomunais assentados naquele plano mineral da vida para estudar a razão de eles estarem ali e de serem como eram, de sexos cétuplos. Aproximei-me cauteloso e com todos os meus mecanismos sensoriais à flor da pele e com todas as minhas defesas ativadas para não ser pego de surpresa ou ser subjugado justo no meu primeiro encontro com um adversário ou oposto. Logo atraí a atenção do ser escolhido por mim, que voltou seus olhos rubros na minha direção e, mentalmente, perguntou-me: quem é você, que ousa entrar em meu domínio e incomodar-me com sua presença? Eu sou um espírito humano e acho que estou perdido neste lugar desagradável, meu senhor. Um espírito humano, é? Sou sim, meu senhor. Tenho contas a acertar com os espíritos humanos, invasor do meu domínio. Então vá acertá-las com quem as deve, porque eu sinto que não lhe devo nada, meu senhor. Você é um ex-padre, espírito humano? Sou sim, meu senhor. O que está fazendo aqui, nesta dimensão mineral sem luz? Acho que a lei me enviou até ela, sabe? Se você acha, saiba que eu tenho certeza de que você foi aprisionado aqui pela lei, espírito humano caído e degenerado. Se o Senhor tem certeza de que foi a lei, então acredito que vim por causa dela. Você deve ser mais um dos que realizam missas negras regadas a sangue e orgias, certo? Errado, meu senhor. Outras causas me enviaram até aqui. Você foi um daqueles sacerdotes que se serviram do sacerdócio para locupletarem-se a partir do sofrimento dos membros do seu rebanho. Talvez tenha sido isso, talvez não. Mas não falemos de mim porque já me conheço parcialmente e prefiro ouvi-lo e conhecê-lo melhor, assim como a esse seu admirável mistério, meu senhor. Estou muito curioso sobre ele, já que o desconheço. Já estou sabendo, Padre caído. O preço para conhecê-lo é tornar-se manifestador dele, espírito humano caído. O Senhor tornou-se manifestador ou já é assim desde sua origem. Eu sou um manifestador natural dele. Mas espíritos humanos caídos pelo sexo desvirtuado estão o tempo todo se tornando seus manifestadores, sabe? Não sei não, meu senhor. Como isso acontece? Bom, o magnetismo mental cétuplo dos espíritos humanos é centralizador e unificador dos mistérios que trazem em si. E, se invertermos esse magnetismo mental nas faculdades associadas à sexualidade, abrem na raiz dos seus machos esse macho cétuplo. Já estou sabendo, e estou curioso em ver como acontece essa abertura dos sexos cétuplos, meu senhor. Você está disposto a servir a esse mistério da criação e ao seu Senhor manifestador? Estou sim, meu Senhor. Quero servir muito a este mistério e ao Senhor dele. Então vou enviá-lo aos domínios ocultos do meu Senhor, onde esse mistério é aberto naturalmente, sabe? Ainda não sei, meu Senhor. Logo você saberá, Padre caído. Ah,
Estou ansioso para ver como isto acontece. Tenho certeza de que está. Posso captar essa sua ansiedade através das ondas irradiadas pelos seus olhos. Por isso, vou enviá-lo aos domínios do meu Senhor. Prepare-se para sua iniciação, Padre caído. E ele irradiou com as mãos uma espiral negra que me envolveu todo e me transportou para outra dimensão da vida, que eu nem imaginava como seria. Mas logo fiquei sabendo porque me vi em um local assustador. Eu vi tantos seres com aqueles sexos sétuplos que fiquei impressionado. Mas eles estavam em estado de repouso e não eram seres gigantes e com sexos descomunais, mas eram, sim, normais e se comportavam de forma natural. Andei de um lado para outro, atento a tudo e observando o comportamento daqueles seres diferentes de mim em vários aspectos. Eram de pele lisa e desprovidos de cabelos ou pelos. Tinham as orelhas pontiagudas e os dedos das mãos e dos pés mais compridos que os dos espíritos humanos. Seus sexos eram do comprimento do meu e eram desprovidos de gônadas. Eles eram de cor cinzenta. Observei tudo por ali e continuei a caminhar à procura de mais informações sobre aquela dimensão da vida. E logo cheguei a um local que era habitado por seres femininos muito parecidos com os machos em alguns aspectos, mas com formas femininas acentuadíssimas e, para espanto meu, possuíam uma fenda central e outras 7 ao redor dela, numa distribuição anatômica única e inimaginada por minha criatividade humana. Uma região pública avantajada e uma abertura maior entre os membros inferiores para acomodar aquelas 7 fendas ao redor da central, que era maior e a única que se mostrava meio dilatada ou entumecida, sei lá. Acomodei-me confortavelmente num local discreto e abri minha visão gradual para observar o que me interessava. Só muito tempo depois algo interessante aconteceu, pois uma daquelas fêmeas excitou-se e dirigiu-se até onde um daqueles seres estava. E começou a cortejá-lo ao modo deles até que ele se excitou também e uniu seu macho sétuplo à fenda sétupla dela, realizando um ato classificado como normal e até muito conservador por mim, que havia visto o comportamento dos seres do plano da vida mineral do Ônix. Ainda assisti a muitas outras uniões entre seres daquele plano, não vi nada excepcional ou que fugisse à regra nos relacionamentos entre seres de uma mesma espécie. Já ia retirar-me daquela dimensão da vida quando surgiu à minha frente uma fêmea que me impressionou muito. Seu porte altivo, majestoso mesmo, realçado pela longa capa cinzenta que cobria suas costas e pela magnífica espada pendurada em sua cintura fina acima de largos quadris, deixaram-me admirado e sem palavras. Então, após me observar bem, perguntou-me: já viu tudo o que queria ver, guardião aprendiz 7? A senhora sabe quem eu sou? Você não respondeu à minha pergunta, guardião aprendiz 7. Eu respondo, minha senhora. Vi o que precisava ver, mas isso não me ajudou muito, sabe? A resposta à sua busca não está nesta nossa dimensão natural da vida, que é a 19ª dimensão vertical à esquerda da dimensão humana da vida, que também é uma dimensão vertical e dividida em planos evolutivos horizontais. A senhora conhece a dimensão humana da vida? Conheço sim, e atuo nela regida pela senhora Iemanjã através de um dos mistérios do trono dos desejos, mistério este que você conheceu pelo nome de Pombagira Rainha das 7 Conchas. Só conheci o mistério, Cabocla 7 Conchas, minha senhora. Nós, enquanto Pombagiras 7 Conchas, polarizamos com elas e formamos o polo esquerdo desta linha de trabalhos espirituais e magísticos, sabe? Já estou sabendo, minha senhora. As 7 conchas, do seu nome simbólico, referem-se às suas. Referem-se sim, guardião aprendiz 7. Também polarizamos com a linha de trabalhos espirituais e magísticos conhecida por você como linha dos Ejus 7 pontas, que não são Ejus naturais, formada por seres machos naturais dessa dimensão, mas que atuam sob a irradiação de um dos mistérios do trono da vitalidade. 7 pontas, foi o que eu disse, guardião aprendiz 7. A senhora pode me ajudar na solução do desequilíbrio, confiada ao meu mistério. A minha senhora o aguarda, guardião aprendiz 7. Siga-me, ordenou-me aquela majestosa guardiã.
Eu a segui e, no instante seguinte, estávamos diante de um majestoso trono todo raiado e rubro como brasa viva. A tudo eu via sem olhar para nada, pois estava curvado e com os olhos voltados para o solo. Mas, se via a tudo era porque usava a minha visão divina das coisas. E logo uma voz suave e sensual ordenou-me: levante-se, guardião aprendiz 7. Eu me levantei, mas mantive meus olhos voltados para o solo, também rubro como brasa viva. Olhe para mim, guardião aprendiz 7. Minha senhora, prefiro ouvi-la sem profanar o seu mistério com meus olhos humanos. Você teme a reação à visão do meu mistério? Temo sim, minha senhora. Onde está sua fibra e resistência, que o distingue como guardião da lei e da vida? Não vim até aqui para colocar à prova minha fibra ou resistência, mas para encontrar a melhor solução para um desequilíbrio gigantesco nos domínios do meu senhor e meu pai Ogum dos minerais. Além do mais, nesse sentido não sou resistente a certas vibrações que ativam meu mistério. Portanto, que fique entendido a senhora que não vim até aqui ser posto à prova ou para provar nada, mas para encontrar uma explicação e descobrir como proceder para resolver um desequilíbrio energético em planos da vida mineral. Está certo, guardião aprendiz 7. Eu não vou excitá-lo e colocá-lo à prova. Isso nem é preciso, minha senhora. Por que não? Bom, só de saber como é com uma, imagine como não deve ser com 7. Já é um estímulo muito grande. Também imagino que seja muito estimulante. Para você, guardião aprendiz 7. Bom, acho que estamos nos desviando do assunto que me conduziu até aqui, minha senhora. Não estamos, não. Onde está o ponto em comum entre o assunto e o nosso diálogo estimulante, minha senhora? O ponto em comum são estas 7 fendas e o estímulo que são em si mesmas aos machos humanos. Ainda não entendi a ligação, sabe? É esse seu modo humano de raciocinar. Ele é muito lento e pouco perspicaz. É sim, já me disseram isto, ou que sou redundante, etc, etc. Portanto, seja menos enigmática, por favor. Está certo. Mas você precisa entender que meu raciocínio, se é perspicaz, no entanto, é muito sinuoso. Sinuoso, é. É sim. Bom, vou procurar raciocinar em cima da sinuosidade do que ouvir da senhora. Continue, por favor. Você é um guardião novo, não? Sou, sim. Guardiões novos e pouco perspicazes não costumam durar muito nos seus graus recém-conquistados, sabe? Não sei, não. E não pretendo saber disso, minha senhora. Melhor para você, guardião aprendiz 7. Mas lhe digo que guardiões novos costumam se exceder nas suas atribuições e caem diante dos seus opostos, muito mais bem preparados, perspicazes e temíveis. Até agora não tive de travar nenhum combate com meus opostos. Como você soluciona seus casos? Bom, aí já é uma questão de mistério. Quem sabe você queira comentar essa questão de mistério, não? Prefiro ouvi-la a fazer comentários. Minha sinuosidade não o incomoda. Só um pouco, mas logo me adaptarei a ela, minha senhora. Você se adaptará a ela? Eu sou muito adaptável por causa da minha natureza e forma humana de atuar com os mistérios naturais. Folgo em saber dessa sua adaptabilidade e já me sinto mais descontraída quanto ao meu modo sinuoso de comunicar-me com um jovem guardião humano de mistérios naturais. Eu já me descontraí também, minha senhora e senhora de um mistério natural. Você se descontraiu totalmente ou só parcialmente? Só parcialmente, mas quanto mais a ouço, mais descontraído me sinto. Se bem que esta minha descontração talvez não me leve à raiz do problema que tenho de resolver. Saiba que acredito que, só se você estiver bem descontraído, conseguirá resolver esse enorme problema que o está incomodando já há tempo, ainda que você não tenha percebido a magnitude dele. Enorme problema, e que só será solucionado comigo bem descontraído, é. Foi o que eu disse, guardião aprendiz 7. Como posso descontrair-me totalmente se agora fiquei preocupado com a magnitude desse enorme problema?
Creio que você só se descontrairá totalmente com um problema enorme se antes aprender como solucionar problemas menores e adaptar-se totalmente à sinuosidade deles, que são facilmente controláveis a partir do eixo central dos seus mistérios. Entendo. O segredo de tudo está na manutenção do controle do eixo central, certo? Saiba que, em verdade, o eixo central é o alimentador desses mistérios, enquanto os eixos são os absorvedores do que eles geram. Interessante, minha senhora. Também acho, guardião aprendiz 7. Saiba que eixos centrais mal alimentadores costumam não receber as energias necessárias através dos eixos periféricos e desvirtuam suas funções. E quanto aos encaixes naturais do eixo central e dos periféricos, o que a minha senhora tem a dizer-me? Bom, se são bem alimentados, retribuem alimentando seus alimentares. Mas se não são, aí também não só não retribuem como começam a subtrair as dos seus alimentadores ou procuram outros que possam alimentá-las, ainda que o preço seja perder suas funções básicas e suas atribuições naturais de mistérios geradores de energias fatorais regeneradoras da vida no meio onde regem. Entendo, minha senhora. Folgo ainda mais em saber que você já sabe como proceder e me sinto bem mais descontraída quanto à minha sinuosidade. Já estou sentindo isso no seu modo de comunicar-se comigo. Até acredito que, em breve, estará se comunicando de forma reta, de tão descontraída que estará se sentindo. E quanto ao fato de eu folgar-me cada vez mais? Creio que faz parte do próprio processo de descontração, sabe, minha senhora? Ainda não sei não, mas só saberei se você me explicar todo esse processo humano, certo? Só depois de ter certeza de que não tenho com o que me preocupar quando eu for solucionar problemas enormes e de magnitudes inimagináveis. Afinal, ainda sou só um guardião novo e um jovem aprendiz 7. E de fácil adaptabilidade, não? Isso também, minha senhora. Aprendiz da minha sinuosidade descontraída e folgada, saiba que mecanismos muito delicados existentes no mental dos espíritos humanos, se devidamente conhecidos e controlados, tornam vocês seres muito especiais, polivalentes mesmo, porque se adaptam a qualquer espécie de mistério gerador e a mistérios geradores de qualquer espécie. Isso eu já desconfiava, minha senhora. Mas não tinha certeza, não é mesmo? É verdade. Agora, e quando esses mecanismos delicados são ativados indevidamente e por alguém que desconhece suas funcionalidades e não sabe como desativá-los naturalmente a partir de si mesmo? Aí esses mecanismos se transformam em tormentos descomunais e incontroláveis, que acabam tornando um inferno a vida de quem os ativou indevidamente e sem nenhum conhecimento. Tormentos descomunais e incontroláveis que tornam um inferno a vida de quem os ativou, certo? Isso mesmo, meu jovem guardião aprendiz 7. Preciso conhecer esses mecanismos delicados e como ativá-los e desativá-los naturalmente para que eles não fujam do meu controle. Este é um conhecimento oculto que só deve ser passado de mestre. Ou melhor, de mestra para discípulo em locais hermeticamente fechados, meu jovem guardião aprendiz. Eu conheço um local assim, minha senhora mestra dos mistérios mais ocultos. Também conheço um local assim, meu mais jovem guardião aprendiz. A qual deles devemos ir? A mestra confia no discípulo a ponto de revelar-lhe segredos ocultadíssimos, mas precisa estar num local que lhe seja familiar, pois, caso o discípulo não entenda tudo corretamente na primeira lição, poderá repeti-la quantas vezes for necessário até ele ter aprendido. Mas também, caso ele lhe escape do controle, ela poderá subjugá-lo até que venha a reassumi-lo novamente. Já estou sabendo, minha precavida senhora. Imagino que mestras inconsequentes tenham deixado à solta e totalmente fora de controle alguns dos seus discípulos, certo? Não foram só as mestras inconsequentes que deixaram isso acontecer. Não foram só elas? Não mesmo. Mestras insatisfeitas com os seus discípulos e cansadas deles acabaram abandonando-os à própria sorte e sina. E isso, quando não foram exauridas por eles, porque eles fugiram aos seus controles. Agora entendendo uma parte da magnitude do problema que terei de solucionar.
No meu centro neutro mais interno, poderei lhe revelar a parte que ainda desconhece, meu promissor e jovem guardião aprendiz 7. Como faço para acessar esse seu centro neutro mais interno, minha senhora? Eu lhe ensino tudo de agora em diante e até que conheça todos os mecanismos e como ativá-los e desativá-los muito naturalmente sempre que você quiser, desejar ou precisar deles ativos. Se a mestra confia tanto no discípulo, nada mais justo que ele deixá-la conduzi-lo. Conduza-me, minha mestra, nos mistérios mais ocultos e secretos da vida. Outro guardião e aprendiz mais confiável eu não vi antes. Venha que eu o conduzo ao meu centro neutro mais interno. O fato é que fui, e ela foi me revelando quais eram esses mecanismos mentais delicadíssimos e como devia fazer para ativá-los e desativá-los naturalmente e sempre de forma controlada. Como eu aprendia tudo na primeira vez que ela me ensinava, e ela fazia questão de comprovar mais vezes se eu dominava mesmo aqueles secretíssimos mecanismos, acabei me demorando um pouco mais do que devia. E ofereceu-se para ser minha guia e meio para eu acessar o enorme problema que estava à espera de uma solução satisfatória, muito satisfatória. E quando a solução foi dada, uma sucessão de mecanismos começaram a ser desativados ou reativados em muitos lugares e planos da vida, devolvendo o equilíbrio a eles e a satisfação energética e emocional aos seres que neles viviam e evoluíam. Machos hiperpotencializados retornaram às suas formas anteriores, e os despotencializados fortaleceram também, retornando às suas formas anteriores. E o mesmo aconteceu com as fendas muito estimuladas e com as desestimuladas. O que posso dizer é que, ao todo, 33 planos minerais da vida foram beneficiados de uma só vez por uma ação de magnitude indescritível. Descobri também que certos mecanismos, antes desconhecidos por mim, mas em mim existentes, se corretamente ativados e se desativados naturalmente quando cumpriam suas funções, facilitavam minha atuação como guardião da lei e da vida e sustentador dela junto a muitas mães ancestrais daqueles reinos minerais. De cada regente dos mistérios guardados e sustentados pelo meu, ganhei uma pedra preciosíssima, igual em tudo às incrustadas no cabo daquela espada trilaminar. E quando as coloquei perto das outras, uma a uma e naturalmente, todas entraram nas suas correspondentes ali incrustadas. E, no instante seguinte, a espada iluminou-se toda e começou a irradiar forte pelas suas 3 lâminas. O brilho dela tornou-se tão intenso que ofuscou meus olhos humanos. Então recorri à minha visão divina e vi que o brilho era, em si mesmo, um portal, ao qual adentrei e só saí quando o meu pai e meu senhor Ogum de Lei cobriu-me com sua irradiação viva, distinguiu-me com a posse daquela espada simbolizadora de um dos seus muitos mistérios e honrou-me com a guarda e a sustentação daqueles 33 planos minerais da vida, aos quais guardo até hoje, e guardarei para sempre, se esta for a vontade do meu Senhor, meu Pai e meu Divino Criador. Afinal, na escola de guardiões, a qual estou agregado como guardião humano da lei e da vida, sou chamado de Guardião 7, o mistério humano do meu Pai e Senhor Ogum. Sim, eu retornei até a sala de armas e apresentei-me ao meu mestre-armeiro, que logo me perguntou: o que faz aqui com esta espada cuja guarda lhe foi confiada pelo nosso pai e senhor Ogum de Lei? Bom, o senhor pediu-me para apresentar-me quando tive-se decifrando e dominado o mistério dela, não? Eu disse, sim. Então eu pergunto, pois o lugar desta espada é na sua cintura, e oculta de olhos não preparados para vê-la. Está certo, meu senhor. Como foi nos combates mentais com seus adversários e opostos, aprendi 7. Adversários mesmo, não encontrei nenhum que opusesse qualquer reação. Logo, não os classifiquei como tais e, sim, como irmãos desequilibrados, aos quais reequilibrei. E quanto aos opostos? Bom, aí é mais complicado, sabe? Explique-se, aprendi 7. Bom, eu não derrotei a nenhuma, mas que coloquei todas para dormir, isso coloquei. Ótimo! Um bom guardião não derrota um oposto ao seu mistério, ainda mais se é do sexo oposto. Isso eu já sei, meu senhor. Então está dispensado, guardião aprendiz 7. Apresente-se ao seu mestre instrutor na Amurada Oeste, que ele está à sua espera.
Sim, senhor, com sua licença, meu mestre de armas. Pode se retirar, guardião de segundo grau, aprendiz 7. Meu senhor, posso perguntar qual é o seu grau? Você já perguntou, não? Não, eu só perguntei se podia perguntar, meu senhor. Está certo, sou um guardião de grau 33. E antes que você me pergunte, digo-lhe que seu mestre instrutor é um guardião de grau 77. Ótimo! Ótimo porque estou bem servido de mestres instrutores, horas. Você está sim, só esperamos que nunca nos decepcione senão. Terão de me executar segundo a lei que rege o mistério guardião, certo? Isso também, mas eu ia dizer que decepcionará às suas senhoras e aos seus senhores divinos, que têm confiado em você e facilitado as coisas por causa desse seu mistério divino, tão raro e tão incompreendido pelos seus irmãos humanos, que confundem sexualidade com comportamento libidinoso e confundem a guarda de um mistério com a posse dele para uso próprio e exclusivo. Eles serão teus reais e verdadeiros adversários. E inimigos mortais, filho humano do Pai gerador da vida. Prepare-se para quando vier o tempo de combatê-los porque, ou você os derrota e os executa segundo as leis da vida que regem o seu mistério, ou eles o derrotarão e o executarão segundo as leis invertidas que vivem a criar para justificar seus desvios de conduta que sempre os conduzem à margem da vida, da verdadeira vida, onde ninguém é dono de ninguém, mas todos são irmãos e filhos do mesmo mistério gerador e sustentador da vida, denominado por você de Deus. Prepare-se, porque esse tempo chegará, guardião de segundo grau, aprendiz 7. Eu me prepararei, meu senhor. Com sua licença. No instante seguinte, eu estava ao lado do meu mestre instrutor, que me falou. Aprendiz 7, parabéns por seu novo grau. Obrigado, meu senhor. Você já tem muitos domínios sob sua guarda e amparo, não? Tenho sim, meu senhor. Então está na hora de escolher um local nesta amurada, o seu posto de vigia, e manterá vigilância permanente sobre eles. O Senhor disse vigilância permanente, meu senhor. Disse, sim, o nosso Senhor espera que estejamos sempre a postos para socorrermos aqueles que precisam de nosso auxílio. Quer dizer que não sairei mais daqui desta amurada. Isso mesmo. Mas, e quanto aos domínios, como faço para atender a alguma solicitação? Irá recorrer o tempo todo às passagens atemporais. Sim, senhor. Mas eu gostaria de estudar alguns assuntos que vi comentados em livros na biblioteca, meu senhor. Vá até lá e use de um dos seus recursos divinos para retirar de uma só vez uma cópia de cada um dos livros ali existentes. Com isso feito, quando você terminar alguma missão fora desta escola, estude quantos assuntos quiser, mas retorne no mesmo instante em que partiu, para que o nosso Senhor Ogum nunca deixe de vê-lo aqui, em seu posto de vigilância dos domínios dele confiados a você. Sim, senhor, volto num piscar de olhos. Pouco depois, já de volta ao meu posto de vigia, meu mestre começou a falar e a instruir-me sobre meus deveres de guardião da lei e da vida. Em alguns momentos ele se calava para que eu desse vazão ao meu pranto sentido. E foram muitas as vezes em que interrompi sua fala ou suas instruções. Por fim, ele falou-me. Aprendiz 7, até seu ciclo evolucionista humano não passou de uma saída sua desta egrégia escola para ir até a dimensão humana da vida e desenvolver o seu mistério humano. Você saiu daqui por uma passagem atemporal que nos conduz a ela e retornou no mesmo instante em que partiu. Como isto é possível? Saiba que, daqui, podemos acessar todas as dimensões da vida ao mesmo tempo. Só que, quando nos deslocamos para uma delas por meio de uma passagem atemporal, se podemos retornar no mesmo instante em que partimos para realizar uma missão, se no instante seguinte retornarmos ao mesmo local e pela mesma passagem sairemos nele no mesmo instante que o havíamos deixado para retornarmos até nosso posto de guarda. Como isto acontece, meu senhor? Esse é um privilégio do mistério guardião, que nos rege e ampara e regula nossos deslocamentos dimensionais porque, em verdade, nunca saímos daqui e nunca estamos aqui totalmente, já que o nosso mental está incorporando toda a evolução que acontece nos domínios colocados sob nossa guarda.
Esta escola está situada numa dimensão atemporal, meu senhor. Está sim, aprendiz 7. Se daqui nunca saímos, é porque estamos em todos os domínios guardados por nós o tempo todo, e aqui nunca estamos realmente. Entendo, meu senhor. Saiba que esta dimensão atemporal é o âmago do mistério guardião e é nela que estão localizadas todas as escolas de guardiões regidas pelos 21 senhores Oguns. Chegará um momento em que você estará agregado a todas elas ao mesmo tempo e servindo os mistérios de todos eles ao mesmo tempo. Isso é possível, meu senhor. É sim, eu sirvo a todos eles e estou o tempo todo em todas as escolas regidas por eles. Isso é fantástico, meu senhor. Isso é divino, aprendiz 7. É sim, meu senhor. Você ficou triste porque eu disse que seu livre-arbítrio havia deixado de existir, não? Fiquei sim, meu senhor. Saiba que o nosso divino Criador só o concede aos seres em evolução e que se agregam aos mistérios da dimensão onde evoluíram. Eles, se partirem dela para algum aprendizado, quando retornam, o tempo passou realmente. Mas, para nós, os que retornamos ao âmago do nosso mistério guardião, o livre-arbítrio não existe porque foi substituído pelo nosso direito de deslocamento total e permanente em todos os domínios colocados sob nossa guarda e amparo. Minha consciência e entendimento humanos tornam difícil a compreensão desse mistério divino. Você abriu seu mistério humano e humaniza os seus mistérios. Então, agora, isto lhe é de difícil entendimento. Mas logo mais você entenderá os mecanismos dele e, sem deixar de ser como agora é, no entanto, o mesmo já não será. Por que será assim, meu senhor? Bom, você viverá tanto em outras dimensões da vida e aprenderá tanto sobre elas, e voltará até esta no momento em que partiu, que a cada momento sentirá que está mudando intimamente. Já senti isso, quando retornei do hospital onde fui curado dos estragos causados em meu espírito pela selenita. Eu o levei até ele por meio de uma passagem atemporal. E você só não voltou no mesmo instante que parti com você em meus braços porque retornou até aqui através de uma de suas passagens temporais. Você saiu através de uma passagem minha e retornou através de uma sua. Como existe uma diferença magnética e vibratória entre nós, seus deslocamentos de saída ou de retorno são diferentes e o seu é mais lento que o meu. Entendo. Só isto e os momentos em que nos deslocamos dentro desta escola será notado por nós como fenômenos do tempo. Entendo isso também, meu senhor. Então não se entristeça e alegre-se, porque o nosso Senhor abriu para você uma vida tão intensa que, sem sair daqui realmente, você vivenciará muitas vidas ao mesmo tempo. E chegará um momento em que estará vivenciando tudo ao mesmo tempo. Eu já não estou triste, meu senhor. Então sorria, aprendiz 7. Sorria porque a vida é Deus e está em todos os lugares o tempo todo. Sorria de alegria, satisfação e felicidade, porque ao guardar e sustentar as mães da vida e seus domínios, você está guardando Deus, que tanto é o Criador como é a criação. Sorria, porque Ele está na sua criação e está em você. Logo, você, ao guardá-lo e a sua criação, está guardando a si mesmo e ao Deus que se manifesta através desse seu grau de guardião e através desse seu mistério sustentador da vida, que é Deus. Sorria de alegria, satisfação e felicidade, pois só assim o Deus que habita em seu íntimo e exterioriza-se através de você exteriorizará alegria, satisfação e felicidade por se ver em você como o que ele realmente é, alegria, satisfação e felicidade. Sorria, porque, ao vê-lo sorrindo alegre, feliz e satisfeito, as mães da vida sustentadas por você e pelo seu mistério verão em você, um filho do Pai, o Pai de todos os filhos delas. E lhes sorrirão alegres, felizes e satisfeitas porque verão em você uma exteriorização do Pai de todos os filhos. Sorria de alegria, satisfação e felicidade, porque Deus está em nosso Pai Ogum, e Ogum é uma exteriorização do nosso Pai que, neste momento, sorri e é alegre, satisfeito e feliz, filho do Pai Ogum. E eu sorri de alegria, satisfação e felicidade por ser filho do meu Pai Ogum, que é filho do meu divino Criador e Senhor meu Pai e meu gerador. Fim. Obrigado a todos e até o próximo livro.
Amor e Equilíbrio Audiobook.